Olá para você que vai fazer mais uma provinha de introdução ao pensamento teológico econômico. Estamos aqui para dar uma revisada hoje em Adam Smith, a divisão do trabalho. Lembrando, revisãozinha, aluno para aluno, aquela revisão amiga para você dar uma olhada antes da prova. Importante estudar, ver fichamentos, blá 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 blá, toda aquela historinha. Peço para você deixar um gostei se você gosta dessa ajudinha. Deixa um comentário se você acha que a gente esqueceu de alguma coisa ou se faltou acrescentar alguma coisa. E vamos lá revisar. Uma revisãozinha simples, tranquila, passando pelos principais pontos. Tô com uma colinha aqui caso esqueça de falar alguma coisa muito importante, mas é importante se você sentiu que eu não deixo de escrever alguma coisa, anota, que às vezes eu falo, não escrevo. E se prepara, a prova pode estar difícil, pode estar fácil, né? Estamos todos juntos nesse barco. Enfim, vamos começar. Adam Smith, a divisão do trabalho. Então vamos lá. A divisão do trabalho e a especialização e seu processo progressivo aumento, é o que eu quis dizer, é a base do aumento da produtividade que realiza a busca do lucro crescente. Certo? 3 pontinhos a serem ditos aqui. Maior habilidade do trabalhador que se dedica a um número menor de tarefas. Aumento da produtividade. Menor tempo na passagem entre uma operação e outra. Aumento na produtividade. Aumenta a interdependência entre trabalhadores. Aumenta a produtividade, porque um encaixa no outro processo e vai criando uma cadeia produtiva. Um resultado, então. O resultado disso é maior excedente para a troca a partir de uma estrutura de relações sociais interdependentes. Isso é muito importante quando a gente fala de Adam Smith. Relações sociais interdependentes. Não coube tudo, mas tudo bem. Onde a divisão do trabalho e a especialização são crescentes. A inserção do homem num contexto social caracterizado pela troca da riqueza material conduz a um processo geral de aumento incessante da própria riqueza. Smith. A tendência à troca é manifestação da natureza humana que só aflora quando o homem está imerso numa sociedade mercantil. Ou seja, nas sociedades mercantis, a sobrevivência material de um indivíduo depende de uma multidão crescente de outros indivíduos. Todos dependem um dos outros. Há que se desenvolver uma estrutura de relações sociais que garantia a sobrevivência a cada indivíduo de maneira crescente e eficiente. Por quê? Por eficiente quer-se dizer capaz de gerar um excedente crescente para ser direcionado à troca. A tendência natural do homem à troca é a origem da divisão do trabalho. A divisão do trabalho faz com que os homens nasceram iguais se apresentem quando adultos com uma multiplicidade de talentos e habilidades, graças ao processo civilizatório. Talentos e habilidades que se expressam em termos de produtividade física do trabalho. Além de revelar o talento humano, a divisão do trabalho faz com que o excedente cresça continuamente, fazendo com que cada um possa comprar a parcela da produção dos outros indivíduos segundo as suas necessidades. Agora vamos falar um pouco rapidinho a divisão do trabalho também aprimora as forças produtivas. Vamos listar 4 pontos aqui. Primeiro ponto. Desenvolve-se a destreza com que se executa e se dirige o trabalho. Segundo ponto. A simplificação das tarefas produtivas abre espaço para a substituição do homem pela máquina. Antes, era uma pessoa para apertar o parafuso, a outra pessoa para, sei lá, pôr tinta no parafuso. Um exemplo. Uma máquina faz o trabalho dos dois muito mais rápido. Aumento da produtividade. Porque o que é produtividade? É produção por unidade de tempo. Então, quanto mais você produzir com a menor quantidade de tempo, é melhor, certo? Continuando. O trabalho especializado conduz à especialização do instrumento de trabalho. Antes, se fazia uma faca, saca? Só que faca bonita.
com um martelinho de madeira. No futuro, você vai fazer com um martelo de ferro. No futuro, uma máquina vai fazer para você. Imagina que é uma máquina que faz facas, muitas facas. Apenas o instrumento de trabalho especializado dá origem à maquinaria, ou seja, especializa tanto o seu instrumento que acaba te substituindo. Agora vamos falar uma coisa muito importante. Quanto mais evoluída uma sociedade, primeiro, menor o número de tarefas que seus participantes desenvolvem, e segundo, maior é a diferenciação das ocupações. Ou seja, uma empresa que precisava de 20 funcionários vai precisar de 10 especializados. Certo? Próximo ponto. É na manufatura onde melhor se observa que o surgimento de um conjunto reduzido de tarefas simplificadas dá origem a novos métodos e técnicas produtivas mais eficientes sem os obstáculos da natureza. A agricultura não comporta tanta subdivisão do trabalho devido à grande influência das forças da natureza. Nessa atividade impõe que algumas tarefas sejam necessariamente coletivas, ou seja, 3 tarefas coletivas aqui que a gente pode citar. Vou usar um espaço aqui de baixo. A primeira, a colheita. A segunda, a semeadura. E a terceira, a preparação do solo. Isso aqui se conecta aqui embaixo. É do desenvolvimento diferencial da manufatura que se nota a supremacia de umas sociedades sobre as outras. Ou seja, a divisão do trabalho é o produto da troca. Ou seja, quanto maior o mercado, maior a divisão do trabalho, maior o grau de desenvolvimento de uma sociedade. Mercado reduzido, estímulo à autossuficiência, desestímulo à especialização. Por um exemplo, já ouvi esse exemplo às vezes nas aulas de sociologia. Por falta de especialização em mercado reduzido, tinha uma família que era especializada apenas em soprar vidro. Eles sabiam soprar vidro sem respirar aquelas partículas mortais. Com a especialização, máquinas sendo criadas, as outras gerações, os novos mercados, não sabiam soprar vidro sem receber aquelas partículas, mas também eles não precisavam, porque a máquina já fazia isso por eles. Todo obstáculo à divisão do trabalho é um obstáculo ao desenvolvimento da sociedade, ao desenvolvimento capitalista da sociedade. Vamos lá. Agora Smith fala da teoria do valor. Eu vou usar um pouquinho o espacinho aqui da folha de cima, porque eu acho importante desenhar umas coisinhas enquanto a gente fala. Deixa eu ver. Ah, não, tem espaço aqui embaixo. O conceito central da teoria de valor de Smith é o trabalho comandado. O que é isso? Eu vou apagar aqui, para a gente ganhar um pouquinho de espaço nessa folha. Vamos desenhar a pessoa A e a pessoa B, certo? Aqui em cima eu vou desenhar o mercado. Aqui a gente tem trocas sendo feitas por dinheiro, né? Tanto de A quanto de B. No caso eu inverti a seta, peraí. Essa seta aqui é pro outro lado. O que é o trabalho comandado para Smith? A trabalha 4 horas para produzir o seu produto para o mercado. B trabalha 12 horas para produzir o seu produto para o mercado. Com apenas 4 horas... Com apenas 4 horas, A consegue comprar o de B. Mas B, com suas 12 horas, só consegue comprar 4 horas de A. É definido como o poder de compra do trabalho. Então, trabalho comandado é isso. É a lei do valor do trabalho. É a fonte do valor do trabalho humano. Ou seja, a fonte de valor é o trabalho humano.
Um autor clássico, quando faz uma teoria do valor, tem que responder as três básicas questões simultâneas. Tem que ser respondidas. 1. A fonte do valor. 2. A medida de valor. E 3. Como o valor determina os preços de mercado. Elas têm que ser respondidas simultaneamente. Em Adam Smith, a ideia de valor está subordinada à associabilidade capitalista, ou seja, está subordinada à troca. Sem troca, não há valor. Então, a fonte do valor é o trabalho comandado. Primeira resposta. Valor de uso, utilidade. Valor de troca, poder de compra. O homem é rico ou pobre na proporção da quantidade de trabalho alheio que puder comprar ou comandar. Situação de A e B. O valor de uma mercadoria para quem a possui e não deseja consumi-la é igual à quantidade de trabalho que esta mercadoria lhe dá condição de adquirir no mercado. Qual que é a medida de valor, então? Que é a segunda pergunta. As horas de trabalho comandado. Agora, para responder a terceira, como o valor determina os preços de mercado, a gente vai trabalhar um pouquinho mais ainda. Vamos terminar só esse raciocínio. Nas sociedades mercantis, o conforto depende muito mais do produto do trabalho alheio do que das coisas diretamente elaboradas pelo seu produtor. A riqueza é a disponibilidade de produto do trabalho alheio, ou seja, valor é determinado pela faculdade que as mercadorias têm de comandar o trabalho alheio por meio de trocas. Agora vamos falar de determinando os preços. Vamos montar rapidamente um quadro aqui. Vamos colocar aqui as classes sociais. Barra patrimônio. Vamos colocar o preço. E aqui para o lado a gente coloca a fórmula. Certo? Vamos colocar as três classes aqui. Primeira classe, capitalista. Capitalistas. Vamos usar a sigla K. Vamos dividir aqui também. Segunda classe são os trabalhadores. E a terceira classe são os proprietários de terra. Vamos colocar as siglas. Vamos colocar um grande T para os trabalhadores e um T cruz para os proprietários de terra. Os capitalistas, o preço é lucro. Para os trabalhadores, salário. E para os proprietários de terra, renda. Para os capitalistas, lucro é em função de capital. Para os trabalhadores, é em função do trabalho. E só deixando claro, tá? Esse W é de salário e a renda é em função da terra. Pausa para espirrar. Voltei. Formulando, fica o lucro sobre o capital é igual à taxa média de lucro. No caso, se cai de capitalistas, tá? Falei errado. Se você divide o salário pelos trabalhadores, você tem o salário médio. E se você divide a renda pela terra, né, essa cruzinha, temos o aluguel médio. Vou deixar aqui na tela por enquanto. Nos estágios primitivos da sociedade, os produtos continham apenas trabalho. No capitalismo,
acumulação e propriedade privada, os produtos assumem a forma de mercadoria e são produzidos pela conjunção de trabalho, capital e terra. O trabalho, capital e terra, que é os três que a gente falou aqui, capitalistas, trabalhadores e terra, é o patrimônio das três principais classes sociais que, reunidos na esfera da produção, realizam a riqueza social. O trabalho de propriedade da classe trabalhadora é remunerada pelo salário, o W, que repõe as condições de existência dessa classe social. O capital de propriedade da classe capitalista é remunerada pelo lucro, nosso L, que reproduz essa classe social e mais um acréscimo pelo risco assumido. E a terra, da classe dos proprietários de terra, é remunerada pela renda que reproduz as condições de existência dessa classe social, nosso R. Em síntese, no capitalismo, o preço de todas as mercadorias possui três componentes: salário, lucro e renda. É os três que eu citei aqui. A proporção que o salário, lucro e renda assumem no preço das mercadorias é função do tamanho do patrimônio, que cada classe social contribui à realização da riqueza. Com a industrialização, cresce o volume do capital e cresce a participação dos lucros no preço de todas as mercadorias. Sabendo disso, Adam Smith desenvolveu 4 conceitos de preço. E, na forma mais simples de todas, eu vou tentar explicar cada um deles para a gente poder continuar trabalhando. Porque é assim, numa linha entre o preço de mercado e o real valor de uma mercadoria, tem um espaço muito grande para determinar qual é esse real valor, que é os que a gente falou: salário, trabalho e renda. Só que não tem como determinar exatamente, muitas coisas influenciam em cima. Por isso que nessa tentativa, Adam Smith cria 4 conceitos de preço. O primeiro é o preço real, é um preço medido em trabalho. O preço nominal é um preço medido em moeda. O preço natural é um preço que remunera trabalho, capital e terra por suas taxas naturais. E o preço de mercado é o preço de uma mercadoria que é efetivamente comprada e vendida no mercado. Em cada sociedade existe uma taxa média de lucro e de salário reguladas pelas circunstâncias gerais da sociedade e pelas circunstâncias específicas de cada setor de ocupação. Também existirá uma renda média da terra, regulada pelas circunstâncias gerais da região em que a terra está localizada e pelas condições específicas de sua fertilidade. Logo, podemos anotar o seguinte: essas taxas médias são suas taxas naturais. Se a oferta for maior, vou colocar F, tá? Porque O vai ficar meio estranho. Se a oferta for maior que a demanda, o preço de mercado fica maior que o preço natural. O preço de mercado é o efetivo comprado e o preço natural é o que remunera as taxas médias corretamente. Se a demanda for maior que a oferta, preço de mercado é maior que preço natural. A própria concorrência capitalista ajusta o mercado, fazendo o preço de mercado tender ao preço natural. Porque quando o preço natural for preço de mercado, o preço nominal se torna preço real e o preço de mercado poderia se tornar valor. Mas tende, não faz ser. Por quê? Vou mostrar um gráficozinho já já. As forças de demanda distribuem os capitais entre os setores. As forças de oferta determinam os preços relativos dos produtos. Tem um gráficozinho que vale a pena mostrar, que é o seguinte. Ele é bem simples. Aqui é o tempo, aqui é o valor. Essa linha aqui é o preço natural. Olha o preço de mercado. Temos muitos preços de mercado, mas com o tempo eles tendem a chegar mais perto do preço natural, mas nunca serão o preço natural. Tende a conversão, mas não são, certo? O preço de mercado vai tender ao natural, o nominal ao real, e assim o preço de mercado vai tender ao valor, mas ainda não será ele, certo? Bom, dito isso, temos resumido um pouco sobre Adam Smith
e a divisão do trabalho. Espero que tenha ajudado. Bons estudos, foco, dedicação, vai dar tudo certo e boa prova.